Boa tarde, gente. Boa tarde aos que estão à distância. Hoje, no primeiro fórum, agora de 2011, nós vamos ter uma discussão interessante sobre um projeto traduzindo ali o TIDIA, né, Tecnologia da Informação para o Desenvolvimento da Internet Avançada. E toda a proposta do ambiente de aprendizagem que existe lá na USP, mais quantas outras universidades? 20 laboratórios envolvidos, 4, 5 universidades no Brasil e mais outras, né, que fora do país a gente fica um pouco uma companhia, tipo MIT, Stanford, coisa assim, né, essa gente não muito confiável. Ou seja, na verdade é o seguinte, dentro da discussão toda sobre a questão da plataforma URGS, dos ambientes de aprendizagem na URGS, a gente está com um projeto junto à CAPES de rever essa questão das plataformas e fazer uma integração maior, né, que a gente chamou de URGS virtual. E esse projeto que existe aí, encabeçado pela USP, pelo professor Ruggiero, que é o nosso convidado de hoje, nos ajuda a pensar e, quem sabe, até se integrar a esse projeto. Tá? Então, a ideia aqui é socializar um pouco essa discussão. A gente teve hoje pela manhã uma reunião com o professor Ruggiero, com o pessoal do CPD e da SEAD, para a gente ir entendendo um pouco mais de perto as coisas, e certamente daqui vão sair uma série de ações. No mínimo dos mínimos, ele não vai se ver livre de nós muito fácil, a gente vai ficar com algum contato e fazendo, né, algumas trocas. Mas antes de entrarmos no tema do fórum, algumas informações interessantes que eu gostaria de passar a todos. Saiu fora da ordem aqui meu papel. Mas opa, o último é o primeiro. Tá aqui. Sobre o edital 15, né, edital EAD 15, que é o nosso edital tradicional, nós tivemos na linha A, que são das disciplinas, 11 projetos inscritos, na linha B de processos, produtos e pesquisa em EAD, 38 projetos, e na linha C, objetos de aprendizagem, 45 projetos, tá? Totalizando 94 projetos, um quantitativo maior que do ano passado, que foram 87. Né? Estamos chegando naquela situação de que a gente vai ter que escolher, porque não vai ter recurso para todo mundo. Mas a gente está buscando saídas pensadas, porque, usando a fala de um professor, não sacaneando quem manda projeto, mas a fala de um professor que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a SEAD faz o edital e a gente recebia um bolsista para fazer um projeto que normalmente eu, professor, não sabia o que fazer. Eu tinha ideia, mas não sabia como fazer. Recebi um bolsista que não sabia como fazer, eu tinha que ensinar ele a fazer o que eu não sabia, para que ele me ajudasse a fazer aquilo que eu não sabia e ele também não sabia. Mais ou menos assim. Agora, com o NAPEAD funcionando, a coisa muda de figura. E aí a fala dele foi o seguinte: ó, a gente passa a ter gente que sabe fazer o que a gente precisa fazer, nos ajudando, e de lambuja a gente ainda ganha um bolsista. Ou seja, a gente vai tentar administrar o que a gente pode fazer de maneira que, se algum projeto não seja contemplado por falta de recurso, que alternativa a gente consegue encontrar para que o projeto não pare, que o projeto tenha algum tipo de ajuda. Né? A gente sabe que, grosso modo, pelo cálculo que a gente tem, vai ficar difícil de atender todo mundo. Mas acho que, né, contando com a criatividade da equipe, né, olhando na Vilma aqui, a equipe de avaliação, e da própria colaboração do pessoal que está interessado nos projetos, dos proponentes, a gente pode encontrar maneiras de realmente conseguir fazer com que nenhum projeto pare e que a gente busque outras saídas. Né? Inclusive, isso também é muito importante para nós, porque isso vai sinalizando a necessidade de crescimento dessa frente. A gente já conseguiu, há uns anos atrás, que
esse recurso, que inicialmente era um recurso que era por arrecadação direta da universidade via os projetos de pós-graduação lato sensu, hoje é um recurso orçamentário da universidade. Né? É um recurso que a gente tem da Pró-Reitoria de Planejamento para colocar nesse edital. Então, acho que isso já é um grande avanço, a gente vai conseguir, inclusive aí com isso, ter uma amostra, opa, nós precisamos de mais recursos. Né? Isso é, como se diz, um bom problema. Uma outra informação nessa linha das ações, amanhã começa, né? Não é só amanhã, começa o segundo seminário de capacitação de monitores, né? Que está voltado aos monitores à distância, que são quantos, Maristela? 107 inscritos, né? Então, a gente está com um público bastante grande de monitores, essa já é a segunda edição, né? Já teve a primeira, que quantos participaram na primeira edição, não tem informação, mas eu sei que foi um monte que a minha filha fez, que era um monte de gente na sala. 145? 195. Tá. Bom, também estão abertas as inscrições para a segunda capacitação em tutoria à distância. Tá? Voltada para professores e tutores. Olá. E as inscrições vão até 18 de abril, né? já estão abertas. E a gente, entrando pelo site da SEAD, se acha, né? Até 2 de maio vão ser divulgado o resultado da capacitação. A coordenadora da capacitação, a professora Mara Carneiro, da Psicologia, né, nossa velha parceira nesses processos. Nós teremos, pelo final de maio, não estamos com a data ainda fechada, mas um seminário geral sobre um seminário de formação geral em docência em educação à distância. Tá? Para discutir a questão da docência. Esse é um aspecto importante. Nós temos, inclusive, amanhã uma reunião na reitoria, vendo quais são os aspectos que a gente precisa ainda regulamentar. Um dos assuntos é esse, que a gente precisa ainda regulamentar na educação à distância. E a questão da docência é um aspecto extremamente importante. Não sei se daria para dizer que o docente à distância é tão distinto do docente presencial enquanto pessoa, enquanto atribuições. Mas, como que nós, nos nossos sistemas, né, no Decorde, etc., lidamos e temos que lidar com a realidade da docência à distância. Né, com todas essas inovações que esse pessoal adora inovar, inventar coisa nova, aí muda o conceito de turma, muda o conceito, e a gente tem que ir encontrando, e a gente precisa ter clareza nisso, né, assim como já se fez um seminário no ano passado de avaliação, a gente deve fazer esse ano esse sobre a docência no primeiro semestre e sobre a tutoria no segundo semestre, para a gente poder ir fazendo essa definição desses papéis, inclusive resolvendo isso do ponto de vista formal na universidade, isso é extremamente importante. E uma última notícia é a questão do salão URGS. A gente esse ano não teve, agora no primeiro semestre, mas já está sendo anunciado que não teremos o salão de ensino. A gente foi progredindo. Nós tínhamos o salão EAD, depois tivemos o salão de EAD e salão de graduação, além do salão de extensão e de pesquisa. Ano passado, nós juntamos a pós-graduação, o salão de graduação e o salão de educação à distância em um salão só, chamado salão de ensino. E este ano nós vamos ter um grande salão URGS, em que nós teremos as ações, a peculiaridade específica do salão de iniciação científica, da feira de iniciação científica, do salão de extensão e do salão de ensino, dentro de um único evento que vai acontecer em outubro, de 3 a 7 de outubro. Né? Então, vai ser a universidade por um lado, e se movimenta muito mais por outro, com toda essa integração de várias programações, os projetos contemplados no Salão EAD estão convidados compulsoriamente a participar, apresentando, né, a sua experiência, assim também os tutores e monitores, e a gente vai, inclusive, se deparar com a situação toda desse cruzamento que existe, né, entre a gente tem um edital que fomenta a pesquisa, e a gente tem
a iniciação científica, esse cruzamento que se faz entre as várias áreas. Então, vai ser bastante interessante, fiquem atentos que em breve sai a divulgação, inclusive porque há todo um cronograma, né, de inscrições, etc. E um dado importante para o pessoal, especialmente mais ligado ao salão de ensino, é que, como o salão de iniciação científica é o processo mais complexo, ele precisa das inscrições muito antes. E nós achamos que fica muito melhor para a cabeça de todo mundo se nós fizermos as inscrições todas na mesma época. Então, o resultado, se o salão vai ser em outubro, a inscrição não vai ser em agosto. A inscrição vai ser ainda no primeiro semestre, provavelmente em maio, deve haver as inscrições de maio e junho, ou junho e julho no máximo, vamos ter as inscrições dos trabalhos, então tem que estar antenado para a gente para se organizar para isso. Estamos estudando a vinda de algumas pessoas para o debate, né? O Silvestre me ajuda, nós temos os três grandes eixos, que é inovação, formação, inovação e conhecimento. Né? Formação, conhecimento e inovação, essa é a ideia. Né? Quer dizer, a universidade que gravita por com esses polos, né, de formação, de conhecimento, de inovação, que na verdade se faz em todas essas áreas. Quer dizer, inovação, eu posso entender inovação como inovação na educação à distância, na questão da tecnologia, posso entender inovação nas pesquisas, eu posso entender tudo isso como produção de conhecimento, e tudo isso dentro da ideia da formação. Bom, chega de avisos. Temos aqui, acabei não estando aqui com o teu currículo impresso aqui para o professor Wilson Ruggiero, quem sabe se apresenta, né? Melhor ele se apresentar do que eu, apesar que aí ele vai ser muito modesto, não vai dizer todas as láureas, mas com vocês, professor Wilson Ruggiero. Obrigado, Sérgio. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de estar participando com vocês aqui no Fórum de EAD da URGS. É sempre muito interessante a gente estar discutindo tecnologia, educação, e ainda mais num fórum onde que a gente percebe que as coisas palpitam de forma interessante. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia. A Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo é a Escola Politécnica, tá certo, da USP, dentro do Departamento de Engenharia de Computação. Obrigado. E dentro dessa área, na computação, eu dirijo o Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores daquele departamento, tá certo? Onde boa parte do que eu vou estar falando aqui acabou sendo desenvolvido. Então, a minha especialidade é na área de redes de computadores, né? A gente trabalha muito forte em segurança da informação, aplicações, tá certo, em redes, onde uma das aplicações, vocês vão ver, que as aplicações dirigidas à interação, colaboração, dentro do ambiente de educação e aprendizado, deram origem à plataforma que a gente vai estar colocando aqui. Tá certo? Esse projeto, o projeto TIDIA, então a minha ideia hoje é falar com vocês, dentro de um contexto aqui, falar sobre o projeto TIDIA, que é um programa especial, tá certo? Dentro desse programa ocorreu o desenvolvimento de uma plataforma. O nome da plataforma é até gozado, porque a gente é aprendizado eletrônico, AE. Tá? Simplesmente isso. Na realidade, eu vou estar apresentando para vocês o AE 2.0. Tá? Mas é o nome, porque eu notei, conversando hoje cedo, mas qual é o nome da plataforma? AE. Tá? AE. Pronto. Tá certo? Então, eu vou falar um pouco sobre o projeto, os objetivos, como é que a gente organizou. Tá certo? Um dos resultados importantes desse programa foi a plataforma, então a gente vai colocar o espírito dela, como é que ela foi concebida, tá certo? E depois fazer alguns exemplos aqui das ferramentas de uso, enfim, para abrir para a gente poder discutir. Essa aqui é a ideia. O programa TIDIA, antes disso, né? Como o professor Sérgio falou, TIDIA significa Tecnologia da Informação
para o desenvolvimento da internet avançada. Tá? Esse programa existe dentro da FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, onde foi criado um programa de longo prazo, né, o programa TIDIA, para a gente fazer e estudar o desenvolvimento da internet avançada. Esse programa já tem duração de 7 anos e o primeiro planejamento dele era para os próximos 10 anos. Nós estamos começando agora a planejar o próximo passo. Dentro desse programa, quando ele foi concebido, a comunidade de pesquisadores do Estado de São Paulo toda foi consultada sobre o que a gente deveria abordar, o que a gente deveria tratar dentro desse programa. E dessa consulta, de várias reuniões, de várias interações, acabaram sendo definidos, dentro do programa, 3 grandes projetos, tá, que foram conduzidos e produziram resultados diferentes. Um primeiro projeto, que era um projeto de pesquisar a infraestrutura de redes de computadores, para você poder caminhar com uma estrutura operacional de redes, mas, ao mesmo tempo, uma estrutura capaz de se tornar um laboratório. Quer dizer, ao mesmo tempo que você utiliza a rede, você consegue fazer experimentos. Tá certo? Esse foi um dos projetos, e que, como consequência dessas pesquisas feitas aí, nessa área, nós acabamos constituindo uma rede no Estado de São Paulo, que interliga mais de 100 instituições, que estão conectadas, desde instituições de ensino e pesquisa, toda operando uma rede em fibra ótica, tá certo? Com a cada ponto, no mínimo, 1 gigabit de conexão, e com anéis de 10 GB rodando. Tá certo? E dentro, o que tem de diferente não é a rede operacional, é nessa mesma rede, ao mesmo tempo que pessoas usam a rede para fazer as suas pesquisas em aplicação, em uso, tem gente testando dispositivos óticos diferentes, tem gente testando protocolos, inventando protocolos diferentes, passando em cima dos mesmos cabos. Tá? Foi um negócio interessante e muito bom para a gente poder fazer pesquisa ampla. Esse, então, foi o primeiro projeto. O segundo projeto foi que tipo de software, que tipo de programas nós vamos explorar em cima desse ambiente de rede. E, fruto dessa consulta aos pesquisadores, apareceu a seguinte sugestão: olha, nós devemos incentivar e trabalhar em cima de alguma área de conhecimento que possibilite a gente explorar bastante interação e colaboração com alta fidelidade. Tá? Quer dizer, e naturalmente surgiu, e claro, puxando a sardinha para o nosso lado, surgiu a área de educação, que é um ambiente propício para explorar a interação e colaboração. Então, dentro dessa visão de que programa, que tipo de aplicações, que tipo de software poderiam ser rodados nesse ambiente de rede, e principalmente com capacidade de explorar as características da internet avançada, de banda quase que limitada e latência reduzida, apareceu as aplicações em aprendizado e educação. Tá certo? Então, foi constituído o projeto AE, e na época a gente cunhou esse nome como aprendizado eletrônico. E o terceiro projeto, o terceiro grande projeto dentro do programa foi, a gente tem os dutos, né, os condutores lá, temos alguma coisa para regular que conteúdo, né, qual é a água que vai rodar dentro desses canos aí, né, que conteúdo a gente coloca. Então, o terceiro projeto foi voltado para o conteúdo e se deu origem a um projeto que foi chamado de Incubadora Virtual, tá certo? Um projeto aberto para qualquer um, para todos, para quem quer que fosse, capaz de gerar conteúdo dentro desse ambiente. Né? A FAPESP fez chamadas enormes e praticamente precisava de um mínimo de qualificação para poder entrar nesse projeto. Também não ganhava muita coisa, ganhava só direito a usar os recursos, e durante 6 meses tinha a condição de fazer uma prova de conceito no seu projeto. Se essa prova de conceito fosse positiva, aí sim, provavelmente iria para um passo seguinte, aí ganhando financiamento além dos recursos disponíveis. E isso constituiu o programa TIDIA até hoje, e nós vamos estar falando aqui especificamente da plataforma de aprendizado eletrônico UAE, que foi desenvolvida dentro desse contexto. Então, como eu coloquei, é uma iniciativa induzida de pesquisa,
tá certo? A FAPESP fomentou e colocou o objetivo, basicamente, ele ficava na geração de conhecimentos, a formação de recursos humanos, muito importante, numa área de tecnologia avançada, quer dizer, hoje, por mais que a gente tenha feito e tenha trabalhado, os recursos humanos nessa área são extremamente escassos. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, como resultado desse projeto, durante 4 anos a gente colocou no mercado bolsistas que passaram por aqui e foram para a indústria trabalhar, da ordem de 400 ou 500 engenheiros. Claro, formados nas universidades, passaram por essa experiência de trabalhar no projeto, 1 ano e pouco, e depois foram se colocar no mercado. Mesmo assim, ainda a gente está com uma demanda enorme, uma escassez muito grande de gente formada nessa área. Além da ideia da produção científica, de publicação, quer dizer, nós conseguimos agregar cerca de 20 laboratórios, um total da ordem de 150 pesquisadores trabalhando. Quer dizer, então, tivemos números interessantes de quantas teses de doutorado, quantos mestrados produzidos, quantas publicações, né? Enfim, deram algumas coisas, resultados importantes. Mas o que eu vou falar hoje era que não bastava só publicar. A gente tinha que produzir, né, materializar a inovação dentro de uma plataforma, de um objeto que pudesse gerar valor, principalmente para a comunidade de usuários, que era a plataforma aplicada à educação, tá? E que tivesse condições de explorar as características da internet avançada. Quais eram os objetivos dessa plataforma no início do projeto? Basicamente era construir uma plataforma flexível, tá certo? A gente não queria de forma nenhuma amarrar o uso dessa plataforma, quer dizer, a gente queria dar liberdade, principalmente no âmbito pedagógico, para quem fosse aplicá-la, usar a sua técnica, o seu método e a ferramenta, de forma nenhuma deveria impor alguma coisa, por melhor que fosse a iniciativa, porque a gente sabe que nessa discussão não tem fim, quer dizer, cada um tem uma visão, e era fundamental que isso pudesse, que a plataforma pudesse conciliar todas essas visões. Por outro lado, a gente queria não só produzir uma plataforma prática de uso, que fosse de fato utilizada, mas que a gente pudesse fazer experimentos, tá? Pudéssemos fazer experimentos da mesma forma que eu mencionei a questão da rede, tá? A gente queria uma plataforma que quem estivesse usando pudesse usar de forma séria, competente, profissional, e quem quisesse pesquisar e fazer experimentos também pudesse. Tá certo? Então, é um misto de plataforma que ela beira, dependendo do enfoque que você olha, você tenta enxergar como um produto ou tenta enxergar como uma peça de laboratório. Tá? Novamente, aparece aí uma visão, uma multitude de visões diferentes que tem que conviver conjuntamente. Tá? Outra coisa importante que a gente tentou colocar, ela deveria poder operar desde um ambiente de pequeno porte e deveria ser necessariamente escalável. Tá certo? Quer dizer, nós tínhamos algumas universidades de muito porte, muito grandes, que estavam querendo tirar dali algum produto para valer. Então, ela deveria ser necessariamente poder operar em larga escala. Tá? Não só em ambientes educacionais acadêmicos, mas, por que não, também nos ambientes profissionais de treinamento. Tá certo? Que aí escalava mais ainda. Tá? O núcleo dessa plataforma é o que a gente chamou, na época, a gente estava aqui ainda chamando de DIA-AE, para dar origem ao programa, né? Mas a plataforma em si é a plataforma AE. Tá? Muito bem. Quais características dessa plataforma foram colocadas logo no começo e que a maioria delas a gente conseguiu, de fato, atingir? A questão da transparência em si, a questão da independência de plataforma operacional, ela não poderia estar vinculada a nenhuma plataforma operacional. Quer dizer, essa é uma outra, não só a questão pedagógica que eu falei, mas a liberdade de infraestrutura. Então, hoje nós temos essa plataforma operando
em diversos sistemas operacionais diferentes, operando em diversos bancos de dados diferentes. Isso é uma característica interessante que nos deu muito trabalho, quer dizer, na realidade, para a gente poder garantir isso daí, mas era algo importante, porque senão nós íamos novamente esbarrar em discussões dogmáticas que nós não íamos sair de lugar nenhum. Tá certo? Íamos trazer discussões que não eram tão pertinentes para o nosso objetivo aqui. Tá? A questão da interoperabilidade, essa talvez foi uma das decisões mais importantes. A gente não estava imaginando fazer um sistema que fosse substituir totalmente os sistemas existentes, mas que ele tivesse principalmente a capacidade de integrar nele os sistemas existentes. A substituição, ou não, era uma decisão de fórum íntimo de cada uma das instituições. Então não tinha, em momento nenhum, a preocupação de falar, olha, o nosso vai ser melhor do que todos e vai substituir, nada disso. Ele tem sim que ter a capacidade de integrar facilmente. Nem sempre é tão fácil, mas pelo menos como objetivo tinha essa questão de interoperabilidade. E isso, a questão da portabilidade também era muito importante, e isso nos levou diretamente a adotar e seguir padrões. Sempre que houvessem padrões estabelecidos, consagrados, de fato, não só de direito, a gente deveria incorporar. Isso inclusive, um pouco paradoxal com o objetivo de pesquisa, porque você está querendo pesquisar, você vai quebrar paradigmas e fazer coisas, mas tinha a questão de materializar esses resultados em algo concreto, algo que fosse produtivo. Quer dizer, então, na parte aplicada desse trabalho, era fundamental que a gente adotasse padrões de fato, que estivessem sendo usados. Então, ele foi organizado em cima de uma arquitetura aberta. A gente vai ver, é uma arquitetura internamente voltada para serviços, tá? Compatível com padrões internacionais, tanto na área de tecnologia em si, como padrões na área de educação, que estão se consagrando, a gente tentou colocar. Optamos por uma implementação baseada em tecnologia Java, tá certo? Essa foi uma decisão difícil na época, na questão tecnológica. Eu acredito hoje, depois de vários anos, uma decisão acertada, tá certo? A gente vai ver alguns outros fatos. E, claro, que um software aberto, tá certo? Principalmente o seu núcleo distribuído por uma licença GPL. Tá certo? Essa foi uma condição, inclusive, importante para que os múltiplos laboratórios se agregassem no projeto. Tá? A condição de um software aberto distribuído desse jeito. Muito bem. Quando nós estávamos começando esse projeto, no seu início, nós não tínhamos nenhuma plataforma consagrada internacionalmente que estivesse aderente a esses quesitos. A plataforma que a gente tinha mais de sucesso, mais conhecida, era o Moodle, tá? Que já tinha grande sucesso, tinha grande uso em muitas universidades, em muitos ambientes, tá? Mas, de longe, ele não preenchia as características que nós precisávamos, né? Então, a gente achou, não optamos por utilizá-lo. Principalmente por razões tecnológicas, não por razões de produto, de operação. E começamos, então, a fazer um desenvolvimento no início, no primeiro ano do projeto, nós fizemos um desenvolvimento de plataforma do zero. Tá? Depois de 14 meses de projeto, nós tínhamos um núcleo pronto, com as ferramentas básicas prontas. E, nesse momento, nós tínhamos bastante contato com várias instituições estrangeiras e nós identificamos uma iniciativa que praticamente começou na mesma época que a nossa, né, capitaneada por algumas universidades americanas, principalmente, e que eles tiveram algumas escolhas muito parecidas com as nossas. Tá? Que nós começamos interagindo com o Open Knowledge Initiative do MIT, onde a gente, de fato, na nossa implementação, nós incorporamos alguns resultados deles. Dentro do contexto do
do Global Learning Consortium, do IMS, onde grandes padrões de aprendizagem são discutidos, se decidiu, diversas universidades decidiram criar uma implementação, um arcabouço de implementação em cima desses padrões, chamado Sakai. Tá certo? E eles fizeram algumas escolhas nessa implementação, em paralelo ao que nós estamos fazendo. Por exemplo, é todinho montado em Java, com as mesmas, basicamente a mesma lista de princípios. Nesse momento, nós tomamos conhecimento, fazia 14 meses de projeto, né? E houve uma grande discussão no projeto, o que nós fazíamos. Se a gente continuava com a nossa implementação do zero, independente, ou se a gente revia. E nós optamos por rever. Tá? Optamos por compatibilizar a nossa iniciativa dentro de uma iniciativa internacional. Naquela época, nós tínhamos 20 laboratórios paulistas trabalhando no projeto e tinha cerca de 300 universidades espalhadas no mundo trabalhando em cima do Sakai. Ficou claro e evidente que não tinha, né, não tinha o que fazer. Só que não é fácil fazer isso, né? Quer dizer, você tinha 14 meses de trabalho ali. Então, nós gastamos mais alguns meses discutindo, entendendo a plataforma e vendo como é que a gente poderia agregar e, de uma certa forma, fazer uma fusão ali. E, por feliz coincidência, principalmente por opções tecnológicas similares, foi possível. A gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente incorporou, sim, a plataforma, o núcleo da plataforma Sakai na nossa plataforma, que o Sakai não foi feito, essa implementação não foi feita para operar na internet avançada, ele foi feito para operar na internet normal, o que é bom e que é ruim. Tá certo? É bom porque certas operações onde você não tem muita banda, não sei lá, você tem ferramentas próprias para isso. E o nosso enfoque era ao contrário, era dentro de uma rede que você tivesse muita banda, o que você faz? Então, houve uma natureza complementar dos projetos, praticamente sem querer. Tá certo? E o que aconteceu é que nós adotamos o núcleo básico do Sakai e todos os serviços que nós já tínhamos trabalhado, principalmente para tirar proveito da internet avançada, da capacidade quase que limitada de banda, da latência pequena, não existia no Sakai. Então, nós estendemos a sua camada de serviços com esses serviços e criamos um novo arcabouço, o arcabouço do AE, que incorpora o arcabouço do Sakai com mais coisas. Tá certo? A grande questão era, puxa vida, fazendo isso seria interessante a gente poder ter essa similaridade, principalmente para trazer ferramentas de fora para cá que nos interessassem. Mas a gente gostaria também de ferramentas que, eventualmente, a gente viesse desenvolver aqui, pudessem ir para fora. A gente gostaria de poder importar e exportar coisas. Tá? E a gente conseguiu bolar uma arquitetura, tá? Que é possível, a gente pode importar ferramentas que rodam em Sakai. Hoje tem da ordem de 800 universidades no mundo usando implementações com sabores diferentes. Essa é uma questão importante, a própria implementação Sakai não é um produto final, não é um arcabouço, é um framework, tá? Que você adapta e customiza para o seu ambiente. Tá certo? Mas ele mantém um núcleo que garante compatibilidade em uma série de coisas. Então, nós conseguimos manter essa compatibilidade e ampliar, de tal forma que ferramentas, inclusive desenvolvidas no AE, podem ser exportadas para ambientes Sakai. Muito bem. Aqui tem um mapa, mais ou menos. Esse mapa aqui foi atualizado, está fazendo final do ano passado, essa foto aqui. A gente tem cerca daqui de 600 universidades. Né? Essa daqui somos nós. Na realidade, aqui, eu preciso colocar, quer dizer, é o projeto TIDIA que se tornou membro da comunidade internacional, tanto do IMS, que estuda os padrões, nós somos membros votantes do IMS, e da Fundação Sakai, que controla e distribui a implementação do Sakai, nós somos também membros votantes lá. Tá?
nós temos como companhia, como o professor Sérgio falou, algumas universidades, quer dizer, eu diria que estamos bem acompanhados, tá certo? Harvard, Cornell, Cambridge, Virginia, MIT está apagadinho aqui, mas está aí, tá certo? Berkeley, Yale, Stanford, e vai embora. Quer dizer, hoje tem da ordem de 700 universidades, mais ou menos, que têm o seu sistema. Cada uma delas é importante. Eles também fazem a gestão da sua diversidade. É muito difícil ter uma universidade que só tenha um sistema, tá certo? E eles têm o sistema baseado no Sakai e, eventualmente, tem outros sistemas também. Tá? Esse é um problema que não é só nosso. Como é que a gente estruturou, como é que a gente fez para incorporar e aproveitar e explorar? Aqui nós tínhamos o framework Sakai, tá certo? Que, na realidade, era definido com um conjunto de serviços disponíveis para você poder desenvolver ferramentas para chegar a atender uma demanda do usuário final, tá certo? Então, você fazer uma ferramenta de controle de conteúdo, uma ferramenta de interação, uma ferramenta de comunicação, essas ferramentas todas precisavam de serviços. Esses serviços eram oferecidos nesse núcleo básico. O Sakai, como tinha o seu trabalho dentro da internet, ele abocanhou dentro do seu framework os serviços mais básicos, todos, que nós tínhamos feito também. Só que nós tínhamos feito alguns serviços para explorar a transmissão de mídia rica, para fazer interação em tempo real, né, você fazer... Então, o que acontece? Nós pegamos o núcleo do Sakai e incorporamos no núcleo do Tidia. E estendemos serviços, de tal forma que ferramentas existentes, essas azuis aqui são ferramentas originalmente que funcionavam no núcleo Sakai, continuavam funcionando aí, porque os mesmos serviços passaram a existir também no núcleo do AE. Nós desenvolvemos um conjunto de ferramentas novas que, além desses serviços básicos, podiam usar outros serviços mais avançados para tirar proveito. Então, estas ferramentas em laranja aqui, elas também rodam no AE. Tá? O grande desafio foi, puxa vida, se a gente fez um desenvolvimento bem sucedido, aí a gente gostaria de mostrar a cara para o mundo, né? Quer dizer, levar isso para fora. Como é que a gente faz para rodar isso no Sakai que não tem o núcleo do AE? Tá? Então, a própria arquitetura do sistema em 2 níveis, bastante claro, né? O desenvolvimento, a expansão em nível de serviços, a expansão em nível de ferramentas, permitiu isso. Na hora que a gente tem uma ferramenta qualquer aqui do AE, para ser rodado numa implementação Sakai lá fora, a gente incorpora a ferramenta junto com serviços novos. Então, na hora que você vai instalar a ferramenta, você instala os novos serviços que a gente tem e a ferramenta, e ela passa a funcionar no ambiente externo. Então, com isso, nós fizemos um caminho de dupla direção, que para nós era importante. A gente queria, sim, poder usar, alavancar o que os outros deveriam fazer, mas a gente gostaria também de poder trabalhar nessa comunidade e participar. Então, uma pergunta que me colocaram hoje cedo, e aqui essa figura mostra melhor. O que é o núcleo do AE? O núcleo do AE inclui o núcleo do Sakai, com uma extensão de serviços, principalmente serviços voltados para explorar a internet avançada. E, uma vez nesse núcleo expandido, vamos chamar assim, a gente pode conviver harmoniosamente as ferramentas originais que essas comunidades de 600 universidades estão trabalhando, cada uma fazendo, e se você, de repente, encontra alguma coisa que interessa, você pode trazer para o seu ambiente. E nós estamos trabalhando dentro do objetivo de explorar ferramentas da internet avançada e também convive dentro do mesmo núcleo. Essa dimensão, essa arquitetura que aconteceu, ela é fruto, como tudo, a gente precisa ter um pouco de sorte. Tá certo? Quer dizer, a sorte foi a gente ter escolhido a tecnologia básica, a mesma que eles escolheram lá, em momentos diferentes e sem saber, e aí viabilizou fazer isso. Tá? Não vou mentir para vocês que nós tivemos um lapso de arquitetura brilhante, nada disso. Tá
tá certo? Foi viável fazer isso, aconteceu, tá? A gente precisa de sorte, né? Quem torce para o Grêmio, para o Internacional, sabe que muitas vezes a sorte decide as coisas, né? Acho que eu mexi num tópico quente aqui. Então, aqui eu peguei a fotografia de um ano de uso. Aqui eu peguei o gráfico lá na USP em 2008, quando nós colocamos no ar e ficamos testando o sistema. Então, nessa época, nós estávamos com cerca de 15 mil usuários operando. Hoje nós temos praticamente o dobro disso daí funcionando, tá certo? O número de disciplinas aqui não são disciplinas de educação à distância, são disciplinas regulares, quer dizer, essa ferramenta está sendo usada principalmente para o suporte ao ensino presencial. Uma ou outra delas é à distância, mas a maioria, a grande maioria, é suporte ao ensino presencial, tá certo? E a gente vê que chega em momentos que a gente tem um número significativo de acessos. Aqui não são 5 mil acessos simultâneos, na verdade são acessos em um certo espaço de tempo, que chega a dar simultaneamente 200, 300 acessos. Tá? Quer dizer, mostrou, a cara dele é isso daqui, eu vou varrer algumas telas e depois a gente entra no sistema para olhar. Tá? Pelo menos a gente garante que, se tiver problema de conexão, eu já mostrei as telas. Então, essa é a cara do sistema. É interessante o seguinte, ele é um sistema, ao mesmo tempo que ele está focado num certo ambiente, ele permite o grande público utilizá-lo. Tá? Então, você pode entrar nele e abrir uma conta. Tá? Abrir uma conta e usar lá no servidor da USP. Tá? O que você pode fazer nessa conta? Tudo que você criar, você consegue criar tudo que é possível no sistema, mas você tem acesso somente nas coisas que você criou. Então, se você criar o seu curso e não sei o que lá, você põe teus alunos, põe tudo e toca em frente e vai embora. Cria o seu conteúdo e vai embora. Tá? E essa foi uma decisão certa, viu? Também, novamente, impensada. Nós temos hoje grandes usuários que foram conquistados assim. Quer dizer, que tiveram a chance de começar a experimentar e aí perceberam que valia alguma coisa e foram em frente. Tá certo? Aí depois a gente foi lá e ajudou a ampliar tudo. Tá? Então é possível. Por outro lado, você pode logar no sistema. Você tem uma comunidade privada, tá certo? Onde você pode fazer coisas. Mesmo você logando lá dentro, você pode falar, olha, essa parte do meu sistema é só interna. Mas essa daqui eu quero disponível para todo mundo. Você pode torná-la pública. Então, quem entrou por fora pode não só ver aquilo que ele tem na conta dele, que ele criou, ou aquilo que os outros tornaram público, disponível para todo mundo. Então, é uma situação interessante para você acessar o grande público. E essa daqui, dentro do sistema, a gente tem... essa daqui eu já loguei, já entrei. Basicamente, eu fiz o meu login como identificado como professor da USP e estou olhando aqui uma tela de uma disciplina de arquitetura de computadores, que por acaso é a disciplina que eu estou ministrando esse semestre lá. A primeira coisa a notar aqui é o seguinte, essas abas aqui. Cada uma dessas abas, elas caracterizam um ambiente de colaboração. Tá? Ela tem o uso mais diverso possível. A primeira, todo login, todo usuário tem uma primeira aba, quer dizer, essa que está mais clara mostra o ambiente que eu estou presentemente. Tá? As outras que estão em laranja aqui são outros ambientes disponíveis para mim, que eu tenho direito de acesso, mas nesse momento eu não estou neles. Tá? Dentro desses daqui tem um ambiente aqui que é chamado Meu Site. Tá? Que quando você se loga, você entra nele. É um ambiente exclusivo seu, é uma área só sua, que você tem um ferramental todo para você fazer o que você quer ali. Tá? E aparecem as outras abas, que são ambientes de colaboração, que pode ser um curso, tá certo? Pode ser
um ambiente de projeto, você tem uma comunidade que está fazendo um projeto que resolve se fazer a sua gestão dentro disso daí. Pode ser uma comunidade que você queira agregar, tá certo? Enfim, qualquer atividade de colaboração você pode caracterizar aí dentro. Tá? Dentro de um determinado ambiente, você tem aqui um conjunto de funções que você pode usar, que a gente chama de ferramentas. Aquilo que eu estava falando como ferramenta, elas aparecem aqui. Tá? Nesse skin, ele está feito desse jeito. Poderia ser feito por um skin diferente, de uma forma organizada diferentemente. Estas ferramentas aqui, elas, quando você cria o teu site, você tem uma cesta de ferramentas disponíveis no sistema, que você pode escolher para esta aplicação, para essa colaboração que eu estou imaginando, eu preciso de ferramenta A, B, C ou D. E aí fica disponível ali. Quer dizer, o criador desses espaços, ele configura quem vai participar, configura as ferramentas que podem ser colocadas ali e dá acesso a todos para ali utilizarem. No caso aqui, eu estou num ambiente de uma disciplina oficial da USP. Eu não tenho condições de eu, como professor, por mais que eu queira, de criar uma disciplina oficial da USP sem passar em todas as comissões. Né? Imagina a pró-reitoria de graduação que iria fazer comigo, tá certo? Então, a gente tem o conceito dentro desses espaços de colaboração. Além desse espaço genérico que eu posso criar e fazer o que eu quero, tem um espaço que é chamado de cursos. O espaço de curso, e eu até estava comentando hoje que eu não gosto muito, tem dois tipos de curso. Tem o curso oficial de catálogo e tem os outros cursos. Né? Quer dizer, os outros cursos é uma iniciativa sua, que você pode fazer, não tem nada a ver com a oficialidade da universidade, mas o curso de catálogo é só aqueles que estão nos sistemas legados. Só aqueles que estão registrados lá, tá certo? Então, existe uma integração desse sistema com os sistemas legados, onde, na hora, por exemplo, chega um determinado semestre, eu vou dar a minha disciplina e eu puxo as informações dela toda no sistema legado, inclusive a lista de alunos e tudo mais. Depois eu posso ampliar, escolher ferramentas, botar outras ferramentas ali, dependendo da técnica pedagógica que eu vou querer usar, do tipo da prática que eu vou fazer, do tipo de projeto, do tipo de laboratório, tá certo? Eu vou enriquecendo, mas a parte básica já vem, tá certo? Acho que seria até interessante eu mostrar para vocês essa parte de conexão ao legado, desde que eu não aperte tudo ao mesmo tempo, porque aí ele vai embora. Pronto, agora eu estou online, tá? Essa é de fato, não é mais a transparência, tá? É minha disciplina. Eu vou para o meu espaço particular, o meu site, tá? Esse daqui é o meu site, tá? Quer dizer, são coisas que só eu mexo aqui. Só um comentário. Inclusive, a minha agenda aqui é a soma da minha agenda de todos os sites que eu participo. Tá certo? Aqui eu vejo o consolidado dela aqui. Uma ferramenta interessante que a gente tem é a ferramenta Sistemas Administrativos. Tá? Nesse momento, eu estou conectado com o sistema legado da USP, onde que o sistema Fênix são sistemas, é o sistema de pós-graduação, coisa da gestão de pós-graduação. O sistema Júpiter é o de graduação. Neste semestre aqui, eu não estou com nenhuma... Nesse período, eu não estou com nenhuma disciplina de pós-graduação alocada para mim, mas eu estou com essa disciplina aqui de graduação. Eu vou pegar um outro período, porque eu vou querer mostrar para vocês como é que eu crio, como é que eu extraio informações da base de dados do legado e crio um espaço oficial. Então,
Eu não vou poder criar uma coisa nova, mas eu vou pegar uma coisa antiga que eu não criei e vou criar aqui agora. Tá? Deixa eu ver se... eu posso tentar, vamos ver aqui vamos ver em 2009 o que eu tinha. Em 2009 eu criei todos, está vendo? Tiveram essas disciplinas em pós-graduação. Está vendo que aqui já tem o worksite, já tem um link aqui. Isso quer dizer que eu, de fato, criei. Se eu quisesse desativar, eu poderia desativar. Desativar significa nesta ferramenta, não lá no legado, tá? Para ninguém mais ver. Tá? Lembra que apareceu a questão, um ex-aluno, se eu não quiser que eles vejam, eu desativo. Se eu quiser, eu deixo aí. Tá certo? E permito o acesso à coisa. Deixa eu pegar num outro período mais antigo. Aqui, tá bom. Tá? Nesse período, a gente teve aqui algumas disciplinas, então vamos supor que eu estivesse olhando agora eu estou no período atual e eu teria que ministrar alguma dessas disciplinas e eu quisesse, então, criar esse ambiente dessa disciplina que está formalmente no catálogo da universidade e criar no ambiente do AE. Eu simplesmente viria, vamos pegar essa aqui, segurança em redes de computadores. Tá? Então, eu dou a ordem para ativá-la. Nesse momento, o sistema entra em contato com o legado, tá certo? Ele sai, primeiro ele verifica se eu tenho direito de fazer isso. Quer dizer, claro que ele já viu, porque ele já mostrou, ele identificou que eu era professor e ele foi lá buscar as disciplinas que estavam sob a minha responsabilidade. Aí ele puxa e gera um espaço. E aqui ele me mostrou, olha, segurança de computadores, ele criou um espaço e me dá aqui o meu link para esse espaço, agora nesse sistema. Se eu vier aqui e clicar nele, o que vai acontecer? Apareceu essa aba aqui nova, que ela foi criada e ele buscou, ela faz uma criação dos conceitos básicos da disciplina. Quer dizer, essa ementa que aparece aqui, tá certo? É a ementa formal oficial que está lá no sistema da universidade. Como é que é? O plano de ensino. Essa daí é a que a gente deve cumprir, tá certo? Formalmente. Tá? E ela apareceu isso aqui nesse aspecto que talvez o nome não esteja bom, por exemplo, conteúdo programático, talvez vocês não tenham gostado desse nome, né? É estranho, né? Troca o nome. Vai lá e põe o nome que você quer. A ferramenta é a mesma, tá? Você põe o nome, ela não vai se atrapalhar. Tá? É possível você trocar o nome da... Porque essa foi uma briga tremenda. Cada um tem o seu jargão. E como é que eu vou convencer você a usar o meu jargão e eu usar o seu? Não tem jeito. Então, pô, deixa cada um põe o nome que quiser. Isto é bom e é ruim também. Tá? A gente precisa tomar cuidado porque na visão do aluno, isto é ruim. Tá? Quer dizer, a gente acaba ajustando o nosso ego e deixa o coitado do aluno, né, numa seara complicada, porque hora é um jeito, hora é outro. Né? Mas, enfim, a ferramenta permite, você pode configurar e não permitir, tá? Mas ela permite fazer. Tá? Então, deixa eu ver se ele conseguiu puxar. Deixa eu ver se ele conseguiu aqui. Puxou. Ele trouxe os alunos, no caso agora, os alunos que estavam matriculados em 2008. Mas se fosse atual, ele traria os... Nesse momento, ele checa, verifica os alunos que estão matriculados, ele traz o e-mail oficial dos alunos que está lá no sistema legado e traz para cá. Tá? Esse também é uma característica interessante, um problema que a gente precisa lidar, porque muita gente dá e-mail que não usa para registrar. Tá? Então, a gente tem que lidar com isso. Eu acho que a gente conseguiu, a gente insistiu que não basta trocar o e-mail aqui nesse sistema. Se você quiser usar, vai lá e a troca na origem, caramba. Pelo menos você vai receber no lugar que você quer, né? Vai ser difícil a universidade acertar o lugar que você quer receber se você não informa para ela. Tá?
Enfim, traz esse e-mail aqui e se o aluno não tem conta aqui ainda, porque pode ser nas primeiras vezes, você vai ter muito aluno que não apareceu aí. Então, se cria a conta dele, se dá o username para ele, o username aqui é o número USP, né, se usou a identificação única da USP, e ele recebe um e-mail informando para ele, olha, você está registrado nesse worksite, né, teu username é esse, tua senha é essa. E ali ele entra e faz o que ele quiser, muda, tudo mais. Quer dizer, a outra coisa importante é essa ferramenta de Site Information. Tá? Quer dizer, nós tivemos uma criação básica e aqui o professor tem condições de gerenciar esse espaço. Você pode, por exemplo, editar as ferramentas. E aqui vem aquele conceito que eu falei para vocês de cesta de ferramentas. Você clica para editar, vocês viram que aqui nós temos poucas, 1, 2, 3, 4 ferramentas, tá? Que foram as básicas. Agora o professor olhando aqui, ele tem uma cesta de ferramentas, olha, está vendo? Essas que estão checadas são as que estão ali. Tem algumas ferramentas que ele pode ir escolhendo. Então, ao escolher algumas aqui, deixa eu ver se eu consigo. Estou pegando algumas aqui só para... Estatística, escaninho, exercício. Bom, e aqui você vai longe, né? Quer dizer... uma coisa que eu queria chamar a atenção, aqui, olha, tem algumas ferramentas interessantes aqui, olha. Tem o Moodle como ferramenta. Tá? Um professor está lá, tem vários cursos desenvolvidos no Moodle que ele está usando, tranquilamente. Ele, ao escolher essa ferramenta Sistema Moodle, ele permite que, uma vez logado nesse sistema, se ele quiser, ele se loga automaticamente no Moodle e traz os conteúdos todos aí dentro. Ele não transfere, tá? Você acessa, o Moodle virou uma ferramenta do AE. Tá? Você não precisa sair do AE, você não precisa fazer um novo login, você vai usar as características. Claro, a expectativa é o seguinte, você não é obrigado a migrar. Se você quiser migrar, tem vários caminhos, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas é possível fazer. Mas você não é obrigado, você pode continuar usando o teu conteúdo lá. A partir do momento que você consegue entrar através de um lugar só e usar o teu conteúdo antigo e você começa a perceber que tem algumas ferramentas interessantes que você pode fazer, o teu novo conteúdo você já vai gerando nesse ambiente novo. Então essa é a expectativa. Aí pode ocorrer das duas uma. Ou o teu conteúdo antigo caduque, você deixa para lá, ou ele ainda continua importante e você já se empolgou o suficiente com as novas ferramentas que vale a pena migrar. Tá? Ou então deixa para sempre assim. Tá? Isso ajuda muito nesse processo de transição. Tá? Aquela história da integração que eu falei é isso daqui. Nós temos essa outra ferramenta aqui, é o COL. O COL é o sistema que ainda está em uso na USP, foi o sistema que a gente implantou há muitos anos atrás, igual a esse, quer dizer, um sistema mais básico, tranquilamente, não precisa migrar o conteúdo. Ele acessa, você escolheu, clicou, entrou lá e pronto. Tá? Muito bem. Vamos, só queria pegar mais uma ferramenta. Então, eu estou simplesmente carregando e estou criando essas ferramentas a mais aqui em vermelho nesse worksite. Está aqui, então está criado. Eu tenho o worksite com as ferramentas que estão disponíveis aí. Se eu quisesse adicionar mais participantes, eu posso adicionar, além desses matriculados, registrados. Claro que o que eu adiciono aqui eu não consigo fazer de volta para o sistema legado, porque tem filtros lá que só me deixam tratar aqueles oficiais. Mas eu posso colocar um monitor aqui, eu posso colocar um ouvinte, tá certo? Que ele não vai ser válido no ambiente da universidade, mas vai ser válido aqui. E acontece isso, você tem, às vezes,
a disciplina está no nome de um professor e 2 divide, então você coloca o outro professor e ele trabalha em cima. Fala. Você pode, se for alguém que tem o próprio login, quer ver? Deixa eu te mostrar. Vamos tentar fazer uma adição aqui. Essa ferramenta permite o seguinte, tem 2 alternativas. Ou ele já é como é que se fala, um usuário do sistema, então você só identifica ele aqui e transfere ele para cá. Aqui está a comunidade toda de usuários, né? Quer dizer, uma parte dela. Você seleciona e passa. Se ele não for usuário ainda, você cria o usuário dele e inclui ele aí. Tá? Então você percebe que tem usuários, olha aqui, tem a Patrícia e tem esses que estão com números, são todos usuários. Então você pode, se ele for um professor, ele já tem aí o username dele como o número USP, você seleciona e coloca nesse site. E aí você pode colocar ele ou como professor, ou como monitor, ou como aluno, você define. Isto vale para o sistema, não vale na hora que você faz a importação ao contrário. Você não vai mudar nenhuma regra do legado. Tá? Mas pelo menos você consegue trabalhar aqui. Não vou criar ninguém aqui, mas... inclusive na criação você tem várias coisas que podem acontecer. Deixa eu mostrar uma última, 2 ferramentas aqui. Deixa eu ver. Uma ferramenta importante que a gente tem é uma ferramenta de um tipo de chat de voz. Quer dizer, você caracteriza uma sala de aula, tá certo? O professor coloca essa ferramenta, esteja à vontade, Sérgio. Caracteriza a sala de aula, tá certo? A gente fez essa ferramenta para fazer atendimento remoto a alunos. Tá? A gente faz, além do horário de atendimento que os alunos têm regularmente, presencialmente na universidade, a gente atende alunos em outras horas fora da universidade, provavelmente cada um na sua casa. Tá? Então, dependendo do tipo de atendimento, você pode fazer um bate-papo com uma sala de reuniões, tá certo? Uma mesa redonda com várias pessoas sentadas, ou um bate-papo desse tipo aqui, parecido com esse que nós estamos fazendo. Então, quando você entra, quem está aqui sou eu. Eu sentei aqui, poderia estar sentado aqui. Tá? O que você pode fazer? Nesse momento aqui, se tivesse uma outra pessoa conectada na sala, já estaria escutando o que eu estou falando, veja, não ia escutar muito bem, porque eu não estou com nenhum microfone, nada aqui, também estou falando longe, mas talvez até com o áudio que está aqui, talvez captasse direitinho. Estaria escutando, e eu estaria em condições de escutá-lo se eu dei voz para ele. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso aqui nessa minha visão aqui, eu posso trocar o que eu quero ver. Então deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou pegar o próprio... tá aqui. Eu peguei a minha apresentação que eu parei, o PowerPoint que eu parei, tá certo? E percebe que tem... Eu posso clicar aqui e eu troco a visão. Tá? Eu passo a ver a lousa, que eu peguei o meu PowerPoint que eu tinha desativado aqui, tá certo? Ele está colocando. E eu tenho ainda a visão da sala. Tá? Eu poderia ter aqui, tem uma ferramenta que é um whiteboard, né, que você pode botar uma tela em branco e sair escrevendo. Tá certo? Então, todo mundo que estiver conectado nessa sala vai estar escutando a sua voz, tá certo? E vendo o que você está fazendo. Tá? Com o seguinte detalhe, quer dizer, a gente fez isso daqui, tomou cuidado, a gente gostaria de dar um toque de presença sem consumir muita banda. Porque para consumir banda a gente tem outra ferramenta, que faz videoconferência, faz tudo, tá? Outro, né? Mas essa daqui foi para fazer Então, o toque que foi dado aí é o seguinte,
você escolhe, né, onde que você está sentado, tá certo? E em função da posição relativa das pessoas, você vai escutar o áudio espacial. Então, vocês estariam me escutando do seu lado esquerdo e vocês estariam me escutando do seu lado direito, que é completamente diferente. Tá? Realmente dá um toque de presença sem precisar transmitir vídeo. Tá? E, ou seja, a gente consegue conciliar com a banda. Legal. E funciona muito legal. Tá? Quer dizer, é uma ferramenta simples, não tem nada demais, quer dizer, você pode misturar isso aí com outras ferramentas, como eu mostrei. Ela pode funcionar sem estar aparecendo na tela, você pode simplesmente ter alguém remoto assistindo ou escutando, tá certo? Mas, principalmente, foi feita uma ferramenta de entendimento, de atendimento de alunos. Bom, tem mais um montão aqui que, se eu me empolgo, a gente vai falando um tempão e não dá tempo. Tá? Então, deixa eu voltar aqui que eu quero comentar. Então, eu não vou... Então, tem aqui um conjunto de ferramentas que, passando rápido, né? Essa daqui é a ferramenta de videoconferência, fantástica, tá? Mas precisa de banda. Se tiver uma rede boa, você faz um negócio maravilhoso. Se não tiver, vira uma desgraça. Tá? Então, aí você usa aquela outra que dá para colocar. Essa é interessante. Nós temos um servidor interno de vídeo, tá certo? Mas a gente agregou servidores de vídeos externos. O YouTube, por exemplo, é um servidor de vídeo da ferramenta. Tá? Eu consigo, como professor, navegar no YouTube, quer dizer, pesquisar vídeos, identificar algum vídeo que me interessa e colocar na ferramenta. O aluno vai ver, vai tocar, ele vai saber que está no YouTube, mas ele não vai precisar navegar lá, ele vai ficar dentro da ferramenta. Esse daqui esse é o John Hennessy, de Stanford, que é o autor do livro de arquitetura de computadores, da matéria que eu estou dando agora. E ele deu uma aula início do semestre passado, então eu puxei o vídeo dele para os meus alunos verem o autor do livro deles falando sobre o conteúdo, na primeira aula. Você estava lá no YouTube, eu coloquei e está lá. Só o link, vai no YouTube. É interessante. Ele vai, mas o aluno não tem a sensação. Ele sabe que é YouTube, mas não tem a sensação, ele não sai, entendeu? Ele, claro que ele pode sair, ele pode apagar tudo isso daqui e navegar, mas ele vai ter que optar por isso, tá? Quer dizer, você tem na ferramenta, você tem a possibilidade de... Quer ver? Deixa eu mostrar a cara da ferramenta. Dei errado. Lembra que eu tinha carregado o YouTube aqui? A cara dela... Eu cliquei errado aqui, desculpe. Exato, eu cliquei errado e ele foi para outro. Então, olha, se eu quiser buscar um vídeo no YouTube, eu estou dentro da ferramenta. Desse momento aqui, o que eu colocar, sei lá, computer architecture, pronto. E agora sim eu vou pesquisar no YouTube. Esses são os vídeos que ele trouxe, que ele identificou, a pesquisa do YouTube, usando a API do YouTube, eu fiz a pesquisa e está aqui dentro da minha ferramenta. E aí eu posso escolher, legal, isso aqui é interessante, vai falar sobre o conceito, não sei o que lá, eu quero separar para os meus alunos. Tranquilamente. Tá, vamos pegar essa primeira aqui, vai. Oh, caramba, já cliquei no lugar errado. Desculpe. Eu quero associar essa daqui. Então, eu venho aqui, escolho e associo esse vídeo. Ao fazer essa associação, ele diz que está associado, agora eu vou listar os vídeos associados. Só tem esse.
Então, o aluno, quando entrar aí, ele vai ver que tem esse vídeo disponível. Ele quiser assistir, ele vem aqui e clica, tá certo? Nesse momento, olha, ele já trouxe a descrição lá do YouTube, ele está puxando e está aí preparado para tocar, tá? Você está dentro do sistema, não sair do sistema, tá? Você está sabendo que é YouTube, tá? Não está escondido, ele está tocado aí, tá certo? E se você tocar, claro que aqui eu não sei como é que vai tocar, vai depender da banda, mas ele vai reproduzir aqui dentro, tá certo? E está puxando o YouTube, como se fosse, você vê, ele não saiu da ferramenta, tá? Ou seja, gratuitamente você incorporou o servidor do YouTube naquilo que te interessa, naquilo que você quer colocar para o teu objetivo pedagógico. Colocar, e você vê, olha, não está ruim a rede, está funcionando até razoável. Tá? É 53 minutos. 53 minutos, né? Porcaria. Muito bem. E assim por diante. Tem várias ferramentas, uma ferramenta de simulação muito interessante que a gente fez, integrar simulações para a engenharia é muito importante, então tem disciplinas de laboratório. Nós estamos fazendo, na área de redes de computadores, nós estamos disponibilizando o laboratório para os alunos, acessível desde a casa deles. Eles fazem experimentos no laboratório, coletam dados, analisam, fazem o relatório, tudo na casa deles. Se reúnem entre si na ferramenta de colaboração, discutem o relatório, fazem e depois submetem. Tá? Quer dizer, bom, aí a imaginação vai embora, né? Quer dizer, dá para você fazer um bocado de coisa. O que eu queria mostrar, para terminar, é o seguinte, quer dizer, não adianta fazer tudo isso. Como é que você sustenta esse negócio? Como é que você suporta isso daí? Como é que você garante um serviço sustentável? Então, a ideia foi garantir, isso já partiu desde o começo do projeto. Tá? A FAPESP falou, olha, tudo bem, vamos fazer pesquisa, vamos aplicar, mas precisa fazer alguma coisa que dê sustentação para isso. Porque, primeiro, a FAPESP não vai pagar o meu laboratório para dar manutenção nisso. Ela vai pagar para fazer pesquisa, mas para dar manutenção não vai. Tá? Só que ela entende que precisa ter uma transferência de tecnologia. Precisa ter um período de transição. Então, ela pediu para a gente bolar um mecanismo sustentável, tá? Que pudesse dar suporte continuado e principalmente institucional, e não pessoal. Não é a plataforma minha ou sua, ou dela. É a plataforma institucional. Quer dizer, a gente gostaria de agregar instituições nessa jogada. Tá? Então, o que acabou evoluindo, mais ou menos à luz e integrado com as iniciativas internacionais, está sendo criado. Vai fechar a conexão nossa lá. Mas não tem problema. Pode, eu já consegui demonstrar, já valeu. Uma associação, na realidade, o nome da associação está sendo A3E, Associação de Apoio ao Aprendizado Eletrônico. Tá? É uma associação sem fins lucrativos, tá certo? Que congrega os interessados em aprendizado eletrônico. Tá? Para usar essa plataforma, não precisa ser nada dessa associação. Você baixa, usa e é gratuito, é livre, ponto final. Se você quiser tirar proveito e colaborar com a comunidade que vai suportar isso daí, você pode ser membro da associação. A associação para instituições públicas, todas, é gratuita, ninguém paga nada. Tá? Não tem nenhuma exigência para isso. A única coisa que a gente gostaria é que as instituições públicas, se estão a fim de participar aí, pelo menos tentassem colaborar com novas ferramentas, mas não é nenhuma exigência formal. Claro que universidades privadas
são muito bem-vindas. Elas têm direito de participar pagando meia anuidade. Tá certo? Quer dizer, então aí tem uma contribuição. A gente precisa tirar dinheiro de algum lugar. Tá certo? Mais do que as universidades privadas, as empresas podem ter interesse e são muito bem-vindas, tá? Elas pagam a anuidade inteira, tá? Então, com esse modelo aqui, a gente espera conseguir agregar um conjunto de entidades que consigam manter essa associação, um grupo da ordem de 10 pessoas, trabalhando, que vão garantir suporte, manter os fontes, fazer correção de bugs, tá certo? Pequenas evoluções, e para fazer evoluções maiores, a própria FAPESP está disponibilizando, dentro das suas linhas de pesquisa, né, tem um programa de inovação para pequenas empresas. Então, a gente está criando uma comunidade de empresas que vão alavancar negócios em cima disso daqui, para fazer uma massa crítica. E esse programa de pequenas empresas financia inovações ao redor de qualquer coisa. Uma das linhas específicas vai ser na área de educação, aprendizado eletrônico. Então, tem empresas que estão apresentando projetos, porque, veja, o núcleo é GPL, mas a ferramenta que você desenvolve, você vai definir qual é a licença que vai. Se você não usar nada do que está no núcleo, a decisão é sua. Se você puxar algum código e incorporar na sua ferramenta, aí tem que ser GPL. Mas se você não usar nada que está lá, você faz a tua ferramenta, a decisão de qual licença é sua. Então, muita gente diz, nós temos desenvolvido ferramentas e disponibilizamos, GPL, gratuito. Pode ter empresas que façam ferramentas interessantes que ela vai encontrar mercado para vender essa ferramenta que não funciona sozinha, funciona plugada no sistema. Tá? Então, a expectativa é que a gente crie essa comunidade. Hoje já tem alguns projetos andando, nós temos pelo menos umas 3 ou 4 empresas que já estão trabalhando com produtos em cima disso. Eu comentei, nós tivemos por um caminho fortuito, interessante, o Grupo Bradesco adotou essa ferramenta para toda a sua comunidade na Fundação Bradesco e treinamento profissional dos seus empregados. São uma comunidade da ordem de 100 mil alunos, tá? E isso vai entrar no ar agora em julho. Tá? Então, isso deve alavancar bastante, e várias universidades, vários colégios estão usando, isso dentro do nosso contexto brasileiro, além das universidades todas que estão trabalhando. Então, a ideia é de passar rapidamente, tá certo? Sem me empolgar muito, porque senão a gente fica aqui um tempão, tá certo? Era isso que eu tinha para falar, tá ok? Muito obrigado. Bom, nós vamos abrir agora, então, espaço para perguntas, lembrando que nós temos participantes que estão acompanhando através da webconferência. Essa sessão está sendo transmitida pela web. O professor Sérgio, secretário, precisou se ausentar em virtude de uma banca que ele está participando agora, né? Então, ele pediu para lhe passar isso, né? E disse que nós teremos mais outras oportunidades aí, certamente, para conversar. A vinda do professor Ruggiero vem assim num momento bastante oportuno para a universidade. Como se sabe, a URGS tem já uma caminhada na questão da educação à distância, em pesquisas em ambientes virtuais, enfim. Mas nós chegamos hoje num momento, né, eu não diria que é uma encruzilhada, mas nós chegamos hoje, nos deparamos com a necessidade de dar mais um passo. E esse passo é exatamente em relação à integração dos sistemas de EAD, dos ambientes virtuais, com o sistema acadêmico. Porque hoje isso está desagregado, quer dizer, o que se faz no ambiente virtual não está relacionado com o sistema acadêmico e vice-versa. Tem alguns sincronismos com alguns bancos de dados, mas nós precisamos avançar nesse ponto. Então, e gostaria de destacar ali algumas palavras do professor Ruggiero. Uma delas é em relação à institucionalização. Tá? Então, isso precisa ser algo da universidade para a universidade como um todo. Quer dizer, não pode ser algo que vai ficar numa unidade de ensino, ou aqui nós não podemos criar ilhas. Nós temos que pensar
na universidade como um todo, senão esse sistema não funciona. Então, nós precisamos avançar nessa integração dentro de uma visão institucional. E a institucionalização da EAD é uma das frentes da SEAD, né? Então, amanhã mesmo a equipe da SEAD estará apresentando um projeto à reitoria, aos pró-reitores, enfim, que é um projeto de um plano de EAD para a universidade. Então, isso é vai ser também um momento bastante importante que vai nesse sentido. Nesse sentido, também já foi a inclusão da educação à distância no PDI, né, que se constituiu agora. Então, essa inclusão também da institucionalização. E acho que uma questão importante, dentro do que a USP vem desenvolvendo, então, essa troca de experiência, ela é muito importante e nós podemos ver assim que a gente está indo mais ou menos pelo mesmo caminho. Quer dizer, o que a USP vem fazendo, nós sentimos a necessidade de fazer agora, tá? E então aproveitar essa experiência é muito importante. Nós podemos ver ali que não houve, os ambientes virtuais não desapareceram, quer dizer, as pessoas não foram obrigadas a deixar de utilizar Moodle, enfim. Então, nós já temos uma experiência nesse sentido, então, em muitas coisas, nós fechamos. Quer dizer, existe uma maneira de conduzir esse processo de tal forma que todo mundo fique atendido e que a gente não tolhe a liberdade de ninguém. Enfim, as pesquisas devem continuar, mas a questão da operacionalização é isso que nós temos que garantir. Quer dizer, é importante que as pesquisas continuem, nós não vamos parar. No momento que se cria o URGS virtual, as pesquisas nos ambientes não vão deixar de existir, enfim, ao contrário, e novas pesquisas, isso é um processo infinito. Nós sabemos só quando ele começa, quando termina, não. Né? Então, está em aberto aqui o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta ou colocação. O professor Segovia é o coordenador da UAB na URGS, né? E depois também abriremos aqui para alguma pergunta dos participantes virtuais. Me chamou a atenção e gostaria, se fosse possível, explicar brevemente em que consiste, como funciona um recurso que vi numa transparência, laboratório de acesso remoto. O que é exatamente como funciona? Ela existe, na realidade, tem a ver com o que eu comentei agora há pouco. Uma infraestrutura, basicamente tem duas ferramentas voltadas para lá, que é para fazer a gestão do espaço físico do laboratório, tá? Você planejar um experimento, você reservar equipamentos, você reservar horário, tá certo? E pedir certas infraestruturas que são naturais do laboratório. Esse é o primeiro momento. Então, é uma gestão, praticamente um escalonamento e reserva de coisas. O segundo momento é você realizar o experimento, tá certo? Remotamente. Em algumas áreas a gente já tem essa possibilidade, outras não tem ainda, tá? Então, por exemplo, na área de... Eu comentei no começo que eu toco o laboratório de redes de computadores, né? Então, o nosso laboratório prático de redes de computadores, ele tem a parte presencial, física, que é importante, o aluno pegar e sentir os equipamentos na mão e ver como é que funciona e tudo mais, mas ele pode realizar praticamente 90%, 100%, até 100%, dependendo do experimento, remotamente. Então, ele pode se conectar, ele tem observação do laboratório, onde estão os equipamentos, ele pode comandar conexões, que pode um técnico fazer em nome dele, naquele horário que ele reservou, os equipamentos estão disponíveis e configurados da forma que ele pediu para configurar, e ele vai disparar as fontes de tráfego e as pontas de prova para ele coletar dados e fazer o seu experimento. Tá? Em alguns casos, nós temos a possibilidade de fazer a conexão remota, inclusive. Você deixa os equipamentos permanentemente conectados num grande chaveador e ele consegue comandar. Isso daqui a gente vai estar disponibilizando a partir do segundo semestre. Tá certo? Então, tem essa possibilidade. O pessoal do Instituto de Matemática e Computação, ele tem o laboratório de programação. Tá certo? Então, uma das questões, ele dá exercício de programação, os alunos entregam o relatório e submetem o código. Esse código é dirigido para um ambiente virtual, de máquina virtual, tá certo? Que aquele código é compilado, é executado, gera o resultado e ele
praticamente, se está de acordo com os padrões esperados, ele já dá a nota, tá certo? E eles estão trabalhando agora para, se não funcionar, ele dá conselhos de onde que provavelmente tem os erros. Então, é um campo que não acaba mais. Está muito no comecinho, tá certo? Eu dei alguns experimentos que estão começando a fazer, mas percebe que tem muita coisa nessa área de experimental para ser utilizada. Eu associei com a minha área, que é engenharia também, Aham. né? Então as possibilidades realmente são imensas de Imensa, simulação de... Simulação, É. nossa, incrível, incrível. A gente tem muito a fazer. Muitas das coisas a gente sonha, ainda não estão prontas, precisam ser feitas. Tá? Mas dá para perceber que algum dia a gente faz. Claro, também. Mas ainda, quer dizer, você pode integrar as duas coisas. No laboratório de redes, nós temos condições de equipamentos reais operando com simuladores. Então, imagina como é que eu ponho no laboratório um experimento que vai fazer medidas numa rede com 10.000 nós. Como é que eu faço isso? E fazer para funcionar com 1 ou 2 é fácil, o duro é fazer com 10.000. Tá certo? Então, tem jeito de você integrar o virtual com o real e você emula essa situação e você realiza medidas razoáveis. Tá? Depois... Gostaria agora de passar para a Ana Vilma, fazer a questão do pessoal que está participando virtualmente, depois... professor, primeiro estão agradecendo a oportunidade de aprender. Tem pessoas ligadas em outra cidade, Santa Cruz do Sul, e pessoas também da URGS, né, em outros institutos, etc. Mas estão agradecendo essa oportunidade. Okay. Algumas das perguntas que eles fizeram, eu fui anotando, já foram respondidas na sua fala em relação ao direito de uso, como participar. Mas ainda ficaram algumas que eles me fazem questão de perguntar. Por exemplo, o que significaria instalar e usar? Essa professora gostaria de saber melhor sobre esse procedimento. E a segunda é como ficaria a questão do servidor e a manutenção. Na realidade, a distribuição do software é gratuita, quer dizer, a gente mantém um site onde você pode abaixar. Você tem um processo, uma versão que é auto-instalável, ou seja, você com um clique só, depois de 5 minutos ele está com tudo no ar, tá certo? Lógico que essa instalação não é a mais flexível, tá certo? Ela é suficiente para uma operação pequena, mas se você quer fazer uma coisa de grande porte, você vai querer escolher o seu banco de dados, né? Então aí você tem um processo, tem um suporte para fazer uma instalação com mais opções. Então, do ponto de vista de instalar e usar, você tem essa versão, vamos dizer, instalável, auto-instalável, que ela é muito simples. Você abaixa e dispara o processo de instalação, como você faz a instalação de um programa produto qualquer, ele já tem embutido uma base de dados que ele coloca e funciona com toda a funcionalidade. Ele só não vai escalar, não vai tocar a USP desse jeito. Tá? Quer dizer, aí você tem um processo mais profissional, tá certo? Para você escolher o banco de dados, configurar o banco de dados, fazer o tuning no banco de dados. Aí a gente entra em TI, tá certo? Para grandes coisas. Então, eu gostaria de separar essas duas coisas. Do ponto de vista de servidor, novamente, ele funciona com pequenos servidores. É lógico que a sua capacidade vai estar limitado à quantidade de memória. Um dos itens chaves em qualquer sistema desse tipo, muito mais do que a potência de computação, é a quantidade de memória. Tá? Você precisa... Memória, os programas eles são gasosos. Né? Na realidade, você deu espaço, eles ocupam. Tá? E seja qual for o espaço, ele vai ocupar. Tá? Então, então, eu diria que você pode ter instalação em pequenos servidores, tá certo? Novamente, está limitado ao número máximo de usuários simultâneos que você pode fazer. A gente pode dar algum suporte para isso.
até instalações profissionais, instalações com clusters, com coisa que aí você vai longe. A outra característica, não sei se vocês perceberam, eu, à medida que fui falando do sistema, fui falando de ferramentas e fui falando de servidores. O que roda o ambiente educacional não tem a ver com servidor de vídeo. Servidor de vídeo já é um servidor à parte que você vai. Então, isso permite você escalar. Assim como se você pode botar tudo junto, pode, só que vai ficar mais limitado. Então, essa é uma característica do sistema importante, que eu mencionei, a escalabilidade. Ele poder funcionar em sistemas de multiprocessamento. Então, desde pequenas instalações até instalações mais potentes, é possível fazer isso. Não sei se tinha mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Agora nós voltamos aqui. Nara? Não. Está respondido alguém? É só lembrando assim que o nosso teto é 16h30, então nós temos 13 minutos. Meu nome é Rodrigo. Eu tenho duas questões, perguntas. Uma delas é sobre o módulo do YouTube. A questão, se você acessa os vídeos diretamente no site do YouTube, aparece a questão da publicidade, né, propaganda. Como é que fica? Na plataforma isso também acontece ou existe um contrato de licença? Não, na realidade acontece o seguinte, não sei se você notou que as propagandas no YouTube aparecem lateralmente. Tá? Se tiver alguma propaganda englobada dentro da mídia, vai aparecer. Certo. Tá? Quer dizer, é comum aparecer uns pop-up dentro do videozinho. Então, se tiver embutido lá, vai aparecer. Tá? Okay. Não tem que fazer. Nós não fazemos nada pirata ali. Quer dizer, nós estamos usando a API do YouTube, que é disponibilizada pública para assim fazê-lo. Ok. Tá? E outra questão, a questão de plugins, padrão SCORM, por exemplo, eu vi que citasse. Isso é possível, como acontece no Moodle, por exemplo? Você adiciona uma atividade via... Totalmente. Tem um SCORM, eu não mostrei aqui, mas tem um SCORM Player, o que funciona mais dentro do ambiente Sakai. Existem vários players. O que é que funciona mais abrangente, né, é o Reload. Tá? Ele toca o SCORM muito bem. Na prática, eu mencionei o uso do Grupo Bradesco. Eles têm 150 cursos em cima de código SCORM, que vai estar rodando em cima de um player desse tipo. Tá? Então, funciona assim perfeitamente. Em relação a essa questão do Rodrigo, é uma informação que, paralelamente ao desenvolvimento do URGS virtual, existe um projeto que está em curso, que é do desenvolvimento da comunidade EAD URGS, que é basicamente o repositório de AD que vai dar sustentação a todas as plataformas. A URGS virtual roda, Nave, Moodle. Então, não necessariamente os professores precisarão inserir, digamos assim, para falar o termo que talvez não seja correto, fisicamente, né, o arquivo digital dentro do ambiente. Né, ele vai inserir dentro de um outro repositório permanente, né, e terá ali suas configurações e o acesso via... Hoje, inclusive, tem várias ferramentas que tocam. Tem uma ferramenta chamada Módulos, né, que te permite geração de conteúdo, você cria conteúdos, sequencializa e você pode, inclusive, agregar objetos de aprendizado escritos codificados em SCORM. Ele incorpora e toca. Tá? Então, tem várias possibilidades. Mais alguma questão? Vamos aproveitar, porque não é fácil a agenda do professor Rogério lá na USP, né? Então, para nós é um privilégio tê-lo aqui presente. Então, Gerson. Muito boa palestra, professor. Parabéns, obrigado. Gostei bastante. Eu vou fazer duas perguntinhas. Eu não sei se vai ter assim uma reflexão muito grande para a minha pergunta, porque como a gente é novato na área, a gente está aprendendo, né? Primeiro, assim, vamos supor que a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo não queira mais cuidar, né, disso, não esteja mais interessada. Ela tem como continuar? Então, ela, do primeiro dia que ela contratou o programa, ela... Alô?
Então, essa questão que você colocou foi no dia 0, foi colocada. Vocês não vão contar para o resto da vida com esse apoio, porque não é a finalidade da Fundação de Amparo à Pesquisa suportar uma plataforma produto. Ponto. Segundo, sim, nós queremos que seja criada uma plataforma produto e que seja sustentável por si só. Tá? E aí o modelo de sustentação que a gente está bolando tem a ver com a associação, tem a ver com a disseminação na indústria, tá certo? No ambiente privado, para você criar massa crítica. Então, a partir do momento que essa associação passar a existir, ela está em constituição, nós já temos uns 20 interessados, o que já é suficiente para manter esse núcleo de 10 pessoas. O primeiro membro dessa associação é a FAPESP, tá, como associado, tá certo? E aí vai ter vida própria, tá? Não precisa mais. O que nós estamos fazendo agora no nosso laboratório é, enquanto essa associação ainda não está no ar, eu tenho um grupo de pessoas que estão suportando o sistema, tá certo? E provavelmente parte desse grupo de pessoas, na constituição da associação, vão ser transferidos para essa associação e ela vai ter uma vida por si só. Então, essa é a ideia. Então, a resposta à sua pergunta, sim, vai ser possível fazer isso se a gente for bem sucedido nessa associação. Tá? Mas não tem nada a ver com FAPESP, nada. A FAPESP já falou que não, ela não faz isso. E o governo federal não pode ajudar? Pode, muito, muito, não há nem dúvida. Tá certo? Não, na realidade, você veja o seguinte, se você tem um grupo de, sei lá, universidades interessadas e que querem usar e que façam uma adaptação, introduzam uma ferramenta, olha a força da comunidade que vai acontecer ao redor disso daí. E não é a minha ou a sua ferramenta, quer dizer, cada um vai fazendo a sua cor local. E eu olhei e vi a sua, falei, pô, que legal, deixa eu botar aqui também que eu quero usar isso daqui. Isso vai alavancando, é muito importante, tá certo? Do ponto de vista de contar com recursos, não vejo nenhum problema as universidades privadas, as empresas privadas poderem usar, tá certo? Desde que elas contribuam nessa associação, tá certo? E aí você gera um recurso autossustentável, essa que é a ideia. Tem mais uma pergunta aqui, mas eu também vou aproveitar um pouquinho, vai lá. Vou fazer de conta que eu estou aqui, né, e vou fazer uma pergunta. Professor Ruggiero, na USP, quais foram os principais desafios nesse processo? Né? Desafios de toda ordem, questão de resistências, enfim, ou de adaptação. Bem colocado. Nós passamos, eu pessoalmente passei por 2 momentos distintos, e que de uma certa forma refletem esses desafios e, pelo menos, conta como é que eu tentei abordá-los. Tá? O primeiro desafio, a Escola Politécnica, que é onde a gente tem, ela tem mais de 120 anos. E tem muita gente como eu, professor há muito tempo. Tá certo? Então, uma dificuldade enorme você convencer essas pessoas que aquilo que elas faziam já há tanto tempo, né? Quantas vezes eu dei aula que eu cheguei, não sabia direito o que ia dar, peguei o giz, saí fazendo e até saiu uma aula boa. Tá? De repente, então, existe uma resistência e, olha, você classifica o teu público-alvo em 3 categorias. Né? Aqueles que são os primeiros adotantes, aqueles que são, mesmo aí independente da idade, tem alguns que têm a personalidade de ir para o novo, pioneiros, esse daí invista bastante, dá força para eles, porque eles vão conseguir convencer a segunda parcela. São aqueles hesitantes que são mais pragmáticos, na realidade. Né? O que eu ganho com isso? Né? Onde que eu economizo? Onde que eu consigo mais? Aí os primeiros vão te ajudar a convencer alguns desses daí, nem todos. E os mais relutantes, esquece. Esquece, não tem jeito. Provavelmente você deve trabalhar nos filhos deles, na próxima geração, não tem jeito, não tem jeito.
Tá? Então, essa foi uma resistência grande em trabalhar. A outra, dentro dos primeiros adotantes, você tem uma outra divisão. Aqueles que são os primeiros, né, eles já fizeram um montão de coisas, tá certo? Então, muitos deles já são expertos em Moodle e não sei o que lá. Então, veja, nós estamos falando em coisas mais ou menos equivalentes. Tá? Eu não vou advogar. Então, numa época, eu tinha todo um processo de evangelização, de querer mostrar que a ferramenta era melhor, era mais isso, mais aquilo. E quebrei a cara solenemente. Porque eu estava atacando um aspecto que não era o problema. Tá? Basicamente, independente de entrar no mérito ou não, tudo é mais ou menos a mesma coisa. Então, você pode listar uma série de vantagens, uma série de desvantagens, o outro lista do outro lado, só que é uma vantagem muito grande para você, pode não ser tão grande para mim, em resumo, você não sai disso daqui. Quer dizer, então, é uma luta inglória você entrar nessa questão. A questão pragmática que existe é o seguinte: eu já estou acostumado com cadeiras vermelhas. Se você me põe uma cadeira azul, pô, vai chocar. Eu vou ter que me esforçar aqui para acostumar a olhar o azul de forma diferente. Será que vale a pena? Eu já estou acostumado aqui, eu fico desse jeito. Então, muitas questões dessas aqui você não consegue vencer também. Tá? Porque você não vai ter, no movimento racional de convencimento, você não vai conseguir fazer com que essa pessoa pague o custo de uma mudança. Não interessa nem se é para melhor ou para pior. Quer dizer, o custo da mudança, mudar é caro, custa. A gente só gasta energia nas transições. No regime permanente você não gasta energia. Tá certo? Então, para você gastar energia para mudar, é uma questão complexa. A melhor tática que eu vi até hoje é o seguinte: as pessoas precisam, em função da sua disponibilidade, elas de repente se motivarem para a mudança ou não. Algumas nunca vão se motivar e não vão mudar, por isso é importante ter uma certa diversidade. Você não vai impor nada disso. Outros, à medida que você vai oferecendo alternativas, de repente ele começa a achar, puxa, que legal, aquele meu colega fez um negócio que eu gostaria de fazer também. Como é que você fez? E ele vai, interessar, eu usei isso daqui. De repente ele vai percebendo valor o suficiente para ele falar, eu vou fazer essa transição. Daí, o que nós fizemos do ponto de vista da plataforma? A integração que eu mostrei para vocês ali. Eu não obrigo ninguém a mudar. Entendeu? Integra e continua usando. Tá certo? Se você não perceber valor, ele está certo, continua lá e não precisa fazer nada. Agora, se de repente você perceber o valor, vai mudar. Então, uma parte vai mudar, a outra parte não vai. Bom, agora nós vamos para a última questão, e eu vou passar para a professora Rosane Nevado. Eu só quero esclarecer que ela está na primeira classe, né, que é dos entusiastas da EAD, e que já tem uma longa trajetória dentro da universidade, legal. E que, inclusive, ela coordena o primeiro curso de graduação à distância da URGS, que parte da turma, quer dizer, grande parte da turma se formou, que é o curso de Pedagogia à Distância, 308, né, professora Rosane, se diplomaram agora no primeiro semestre, um projeto totalmente exitoso, e agora ele termina na metade do ano com o restante da turma, tá? E temos aí em vista um estudo para uma reedição desse projeto. Então, mas muito bem, passo para a professora Rosane. Não. Agora me colocou numa situação difícil. Bem, boa tarde. Eu gostei muito de escutar, porque a gente sempre tem problemas com o uso de plataformas, né? Principalmente quem é da área da educação. Nós sempre achamos que as plataformas são engessadas e são fragmentadas. Então, a nossa questão vem muito ao encontro de pensar, né, como é que a gente trabalha com equipes interdisciplinares. Então, eu estou lhe colocando essa questão, se na USP existe uma equipe interdisciplinar para pensar essas questões. Porque a gente fala em plataformas de aprendizagem. Né? E eu gostaria de saber se os especialistas em aprendizagem participam desse trabalho. Tá.
Deixa eu voltar um pouco aqui. Na própria descrição do projeto, eu talvez tenha passado rapidamente. Eu falei que era um grupo de 10 laboratórios. Na realidade, 2 tipos de laboratórios. Especialistas em desenvolvimento, em tecnologia, e especialistas em uso. Tá certo? Então, o projeto, desde a sua concepção, ele integrou, estou chamando laboratórios de uma forma geral, mas são grupos de pesquisa nas 2 áreas. E houve uma discussão extremamente rica e muito interessante. Quer dizer, até nós conversamos a dificuldade de você coordenar um ambiente desse tipo, que é um ambiente fantástico, tá certo? Mas é muito fácil você virar só entropia, né? Quer dizer, não sair, porque a diversidade é muito grande. Então, ao mesmo tempo que você tem a riqueza de ideias e de debates e tudo mais, você tem a possibilidade de fazer e não fazer, tá certo? Então, foi um desafio grande e a gente veio aprendendo, tá certo? Lidando com isso daqui. Então, um dos resultados que apareceu, que mais me deixaram satisfeitos nisso, foram alguns laboratórios novos que surgiram desse trabalho. E, às vezes, na mesma universidade, laboratórios trabalhando em lugares, dentro do projeto, começaram a trabalhar e deu filhote. Tá certo? Saíram novas iniciativas misturando as áreas. Então, porém, é muito difícil isso. Dentro da USP, a discussão também ocorre do mesmo jeito, tá certo? Existe no grupo que discute a questão do aprendizado eletrônico, da educação à distância, você tem os diversos grupos representados, essa discussão ocorre. Também a nossa visão de como, no lado da tecnologia, no lado de engenharia, não sei se você percebeu, que é a visão da flexibilidade, de dar liberdade total a quem vai usar, tá certo? Usar e tentar prover um conjunto de ferramentas que deixa, de fato, a opção para o usuário. O usuário, eu quero dizer, o usuário pedagógico, tá? Aquele que vai bolar o ambiente em si, pedagogicamente. Não vou dizer que a gente tem 100% de sucesso nisso, tá certo? Muitas vezes a gente pensa que deu certo e vai fazer, não foi muito bom, tá certo? Mas a ideia é essa daí. Então, a hora que você declara, estabelece esse princípio, e ele é genuíno, ele é sincero, tá? Mesmo com falhas, você cria um ambiente de discussão bem mais favorável. Tá? Quer dizer, você trata com problemas diferentes. Vamos discutir pedagogicamente, legal, então vale todas as correntes, toda a discussão. A ferramenta deve suportar aquilo que a gente chegou em acordo. Tá certo? E o nosso acordo pode ser um hoje, amanhã pode ser outro, o acordo entre a gente é um, o acordo ali é outro, e a ferramenta tem que suportar isso daí. Então, existe sim essa discussão com todo o problema e todas as questões que provavelmente vocês conhecem tão bem quanto a gente. Bom, em nome da SEAD e da URGS, nós agradecemos a disponibilidade do professor Rogério, né, em estar aqui hoje, trazendo essa experiência da USP, esse projeto, diria assim, dá para dizer que é um projeto grandioso, né, pela repercussão que ele está tendo em São Paulo, enfim, né. Então, é uma experiência que certamente vai contribuir para a URGS também. Eu quero agradecer ao professor Segovia, que ele também cedeu espaço aqui, quer dizer, intermediar a utilização do espaço. Agradecer a todos os participantes que estão aqui presentes fisicamente, agradecer aos participantes que estão acompanhando pela webconferência, e também a nossa equipe de TI, que dá o apoio, a equipe acadêmica e a equipe administrativa da SEAD, especialmente a Ana Vilma, em relação pela mediação que ela tem feito nos fóruns. Tá? Então, infelizmente o nosso tempo acabou, nós temos que agora correr para o aeroporto. Tá? Obrigado, gente, então. Tá?